desde o início de 2023 que nós não tínhamos esse indicador aqui em terreno negativo. Não temos nenhum evento extremo até o momento, né? Vejam que o indicador apenas passou para baixo da linha zero. Eventos extremos aconteceram aqui em 2022, durante a pandemia da Covid-19, obviamente, que foi um evento extremo que aconteceu de impacto nos mercados globais, mas isso aqui, pessoal, reforça um pouco do que a gente na verdade já estava comentando com vocês sobre o movimento de rotação que estava acontecendo, influenciado por um desempenho mais fraco da economia norte-americana, e por isso a importância de nós estarmos acompanhando os dados macroeconômicos, e uma temporada de balanços que, olhando para o desempenho das sete magníficas, acabou deixando a desejar. Não sei se vocês se recordam, para quem nos acompanha aqui com mais tempo, tem um acompanhamento aqui diário com a gente, NVIDIA divulgando um resultado até um pouco acima das expectativas, com um bom guidance, com uma boa sinalização, uma reação zero do mercado, com dólar caindo, taxa de juros caindo. Isso realmente aí mostrou que os mercados não estavam naquele mesmo mood que nós estávamos já acompanhando há alguns anos, de comemoração, de posicionamento, de forte alocação em ações nos Estados Unidos. Então esse evento de rotação, pessoal, na minha opinião, deve continuar. Mais uma vez, já passando aqui o recado para vocês que eu passei em morning calls anteriores. Se você tem uma grande exposição em ações americanas, a Estados Unidos, eu reduziria essa exposição. Vilegas, o que eu coloco no lugar? Faz caixa. Eu acho que você tem uma boa oportunidade aí. Não sei, obviamente, das alocações que você tem, se é a nível global ou Brasil, mas aqui no Brasil você hoje é muito bem remunerado por deixar o dinheiro lá no CDI, rendendo aí Selic mais de 13% ao ano. Então, não vejo aí que você poderia encontrar grandes dificuldades para fazer esse tipo de alocação. Mas a minha recomendação é, realmente, reduza ações dos Estados Unidos. As carteiras recomendadas não tiveram um bom desempenho. No caso de BDRs, não teve um bom desempenho no mês de março. Então, eu entrei também no mood, no modo mais conservador. A gente alterou praticamente aí toda a composição da nossa carteira, ou diversificando em relação aos Estados Unidos, buscando outras regiões do mundo. O mundo tem buscado isso. Europa, China, também um pouquinho em Brasil. E para a parte que permaneceu alocada em Estados Unidos, buscamos por setores mais conservadores que tendem a ser menos impactado por esse evento que vem acontecendo de rotação e que nós estamos acompanhando aí grandes hedge funds, grandes fundos de investimento nos Estados Unidos, mudando aí o seu perfil de alocação. E quando nós temos, pessoal, o VIX, deixa eu pegar aqui o gráfico do VIX, acima de 20 pontos, é um sinal de alerta, é um sinal de atenção, é um sinal de preocupação de que alguma narrativa do mercado está em mudança. E se essa mudança está acontecendo, ou você pode tentar antecipar este movimento, já confesso aqui para vocês que é super difícil de fazer isso acontecer, ou, digamos, tem uma postura conservadora, tá certo? Eu acho que talvez seja a opção mais consciente aí para você fazer e adotar neste momento. Então a gente já vem acompanhando essa escalada do VIX, praticamente desde da segunda quinzena do mês de fevereiro. O VIX estava trabalhando ali na região em torno dos 15 pontos, escalou agora para 25, e o que a gente comenta com vocês. O VIX, para quem não conhece, aquele índice do medo, ele que traz aí a volatilidade implícita das opções de venda de S&P 500. Quando você tem um VIX que está entre 10 a 20 pontos, segue o jogo, o mercado realmente buscando por alocações em ativos de risco. Se você tem um VIX entre 20 e 30 pontos, é sinal de alerta, de atenção. Tem coisa aí que não está fazendo muito sentido para o mercado. O mercado entrando aí num momento de pausa, de reflexão, para entender os próximos passos. E se porventura a gente tiver um VIX acima de 30, porque realmente a volatilidade, o medo tomou conta do mercado, então isso por si só já é o suficiente para os investidores serem mais conservadores. Tá bom, pessoal? Então, falando aqui um pouquinho mais de Estados Unidos, a gente já vem acompanhando esses dados que cada vez mais reforçam esse movimento de desaceleração da economia norte-americana. Quando você tem dólar caindo, olha só, desabando aqui o dólar nos últimos dias, se hoje for confirmado, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões consecutivos de baixa do DXY.
quando você tem taxa de juros nos Estados Unidos também caindo, ó, tanto 2 anos, apesar da lateralização desse vencimento mais curto, mas quando a gente olha aí para vencimentos mais longos, tem um movimento de baixa um pouco mais forte. Isso daqui, pessoal, é investidor realmente adotando uma postura mais conservadora. Se você tem o rendimento caindo, isso significa dizer que o preço está subindo. Se o preço sobe, pessoal, significa dizer que mais pessoas estão buscando por alocações conservadoras. Mais investidores estão buscando essa alocação de que eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou realizar lucros no que eu tenho aqui de tecnologia, de inteligência artificial para tentar entender os próximos passos. Então, quando você tem esse movimento, dólar caindo, taxa de juros caindo nos Estados Unidos, isso significa dizer que o mercado está precificando menos crescimento à frente. E o grande ponto, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês, que acredito eu que vai ser o grande desafio, tanto para Estados Unidos quanto para Brasil, que a gente já tem sinais mais evidentes, é como vai ser essa combinação de crescimento econômico ou desaceleração econômica e inflação. Não que isso, pessoal, seja um grande medo do mercado hoje, não que isso seja um grande receio, mas o tema ressurgimento da inflação nos Estados Unidos não é nenhuma novidade. A gente já vinha acompanhando aí mercados, de certa maneira até conservadoras em relação a isso, mas não descartando totalmente essa possibilidade. E não por menos, quando a gente vê aí o Banco Central norte-americano, o Fed, né, o Powell, adotando também essa postura conservadora, de que não tem pressa para reduzir a taxa de juros, de que vai deixar realmente as coisas acontecerem para tomar algum tipo de decisão, isso mostra que hoje não é um problema, mas pode ser. Então esse time, pessoal, que eu acho que vai ser o grande desafio que a gente vai acompanhar nas próximas semanas, nos próximos meses. É como o mercado vai receber, o que a gente vai ter de informações em relação a crescimento econômico versus inflação. E eu falo isso, pessoal, porque o pior cenário que nós poderíamos ter para renda variável, para um posicionamento em ações, é você ter um cenário onde a inflação ressurge, você tem ainda uma inflação alta ou que está sinalizando que vai subir, ao mesmo tempo em que existe uma expectativa de menor crescimento econômico. Tá? Isso é uma palavrinha muito feia aí para os economistas, que é a famosa palavrinha estagflação. Não estou cravando que a gente vai ter esse cenário, mas é um cenário que, como é difícil de ser precificado e antecipado, obviamente que a gente vai ter que acompanhar a agenda macroeconômica. E eu vejo, pessoal, que esse cenário ele ganha um tom de cautela ainda maior, por quê? Lembra que eu comentava com vocês sobre a temporada de balanços dos Estados Unidos? É ela que, digamos, faz com que o mercado olhe o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Infelizmente, pessoal, a gente já vem acompanhando aqui, principalmente o resultado das Sete Magníficas, não surpreendeu positivamente. Então, se ele não surpreendeu positivamente, significa dizer que o mercado vai ficar muito mais exigente em relação a isso. Ele não vai dar o benefício da dúvida, como já não está dando, em relação ao que vai acontecer, mesmo que subir os juros ou ser preciso, como os resultados corporativos ainda estão positivos, eu me mantenho ali posicionado. Eu acho que o jogo e o desafio de 2025 vai ser justamente esse. Trabalhar num cenário em que o crescimento econômico está sendo colocado cada vez mais em xeque nos Estados Unidos. Não que isso é um problema hoje, mas pode vir a ser, um problema, essa questão do ressurgimento da inflação, ao mesmo tempo que está sinalizado, está dado que os resultados corporativos podem não vir tão positivos quanto esperado no ano passado. Então, na dúvida, seja conservador, pessoal. Aproveitem para fazer caixa, reduzir as exposições em setores que vocês estão aí mais alavancados. Eu reforço aquele call com vocês. Se você não tem nenhum tipo de exposição ao mercado norte-americano, quando você olha aqui, por exemplo, indicadores de mais longo prazo, eu gosto de sempre trabalhar, né, usando aí, por exemplo, as médias móveis em gráficos semanais. Vejo que a gente tem até um ponto de entrada, né, mas um ponto de entrada, pessoal, para você que vai iniciar uma exposição ou se você gosta de fazer compras recorrentes com visão de longo prazo, independente do cenário. Mas o recado que a gente sempre passa aqui para vocês é de adotar um tom de cautela, tá? A gente realmente tem um cenário mais desafiador na frente e que, a princípio, pode estar colocando aí em xeque uma tese de investimentos que foi utilizada aí por muito tempo aí, que envolve inteligência artificial e tecnologia.
tá bom? Também comentar com vocês, pessoal, a gente teve nessa manhã não, foi na verdade, acho que foi na noite anterior, na noite de domingo, dados de inflação relacionados à economia chinesa. E foram números, pessoal, que surpreenderam para baixo, tá? Inflação negativa. E isso, obviamente, que acaba sinalizando que a economia chinesa ainda está longe, né, do ideal ou de passar realmente uma mensagem construtiva e de crescimento.